Deus não joga dados com o universo. E aí? Será que essa frase, famosa frase dita por Albert Einstein, é uma prova de que Einstein realmente era cristão? É isso que a gente vai comentar no vídeo de hoje. Salve pessoal, meu nome é Maurício, eu sou o criador e administrador do site Mundo Físico. E antes de começar o vídeo, já te peço para se inscrever no canal, para apoiar a divulgação científica no Brasil e também para conhecer o Mundo Físico no Instagram. O Mundo Físico atualmente, quando eu estou gravando esse vídeo, tem mais de 29 mil seguidores no Instagram e eu quero chegar a mais pessoas apaixonadas pela ciência. Então peço de todo o coração que vocês conheçam o Mundo Físico. Se inscrevam no YouTube e conheçam no Instagram, tá bom? Existem muitas frases aí, quando a gente fala do Einstein, a gente precisa ter muito cuidado, porque existem diversas frases que são ditas, aí disseminadas, como se fossem dele, mas que não são. Infelizmente, muitas pessoas pegam frases de autoajuda, aí colocam na internet a foto do Einstein lá, como se fosse o Einstein que tivesse dito aquela frase. Mas na realidade a pessoa só pegou aquilo ali como pretexto de fazer com que a frase tenha mais credibilidade, né? Aliás, o Einstein é um dos maiores gênios da história. Se uma frase, eu vender ela como se ela fosse dele, a frase ganha uma credibilidade absurda, né? Você concorda comigo? Mas essa frase específica, Deus não joga dados com o universo, sim, o Einstein disse essa frase, inclusive ele colocou numa carta, então realmente essa frase é verídica, o Einstein disse essa frase. Só que qual é o problema dessa frase? É que muitas pessoas usam ela, dando autoria ao Einstein, nesse caso corretamente, mas justificando algo errado sobre ele. Como assim, Maurício? As pessoas estão usando essa frase que ele disse em uma carta para dizer que o Einstein era cristão, porque ele cita Deus nessa frase, né? Deus não joga dados com o universo. Porém, eu sinto lhe informar, né, que o Einstein não disse a frase porque ele acreditava em Deus. Essa frase ela tem um significado metafórico. O Einstein, ele nasceu de uma família judia, por isso foi muito perseguido pela Alemanha nazista, mas em questão religiosa, muitos dizem que o Einstein acreditava no Deus de Spinoza, mas para simplificar para vocês, o Einstein, ele era ateu. O Einstein não acreditava no Deus bíblico e não acreditava em nenhum outro Deus das demais religiões do mundo. Ele era ateu. Mas por que o Einstein ateu disse essa frase? Deus não joga dados com o universo. Isso aí é uma frase metafórica, que muitas pessoas não interpretam como uma metáfora que ele usou e acabam usando essa frase como se ela justificasse o Einstein acreditar em Deus, que fosse uma prova. No início do século XX, a ciência estava vivendo uma grande transformação. Tanto no quesito da própria relatividade, que é a teoria principal do Einstein, não foi a teoria pela qual ele ganhou o Nobel, mas é a teoria pela qual ele é lembrado nos dias de hoje, tanto quanto da teoria da relatividade, quanto nas teorias da física de partículas, da física atômica. O Einstein, ele participou das duas revoluções, tanto da revolução gravitacional, né, a gente pode chamar assim, que foi o que deu origem à teoria da relatividade. A teoria da relatividade cabeçou essa revolução, quanto da física atômica, que aí a gente fala do nascimento da física quântica, da mecânica quântica. No início do século XX, a física estava passando por essa revolução, nascia a física moderna. No quesito da relatividade, olha só, em 1919, a relatividade geral foi comprovada em um eclipse em Sobral. A gente sabe, né, do famoso eclipse de 1919. Em 1920, a mecânica quântica estava sendo muito discutida. A mecânica quântica já havia surgido por meio do Max Planck, mas ela tinha sido muito discutida. Inclusive, o Einstein ajuda, por meio do efeito fotoelétrico, a comprovar a existência do que mais tarde seria conhecido como fóton, comprovando a teoria do Planck de que a energia não é transportada de forma contínua, mas sim em quantas de energia, em pedaços de energia. Porque no caso o fóton são quantas de energia da luz, são pacotinhos de energia da luz. Então, no contexto geral, a física está vivendo essa revolução. Só que a mecânica quântica era algo muito novo. E ela tinha diversas interpretações, ela tem muitas interpretações da mecânica quântica. E na física clássica, nós que somos acostumados com essa ciência exata,
Pra gente, a física, ela não é uma ciência probabilística. O que é uma ciência probabilística? Vamos dizer assim. Por exemplo, vamos dizer que eu quero encontrar a velocidade de um corpo. A física permite que eu encontre a velocidade daquele objeto. Como, por exemplo, posso dizer que aquele objeto, por exemplo, está a 20 km por hora. Ou aproximado disso, 19,8 km por hora, e aí eu arredondo para 20. Se ela fosse, da física clássica, ela fosse uma ciência probabilística, o que aconteceria? Eu não conseguiria determinar com exatidão a velocidade daquele objeto. Eu iria de probabilidade. Olha, a probabilidade da velocidade dele ser 20 km por hora é tantos por cento. Então isso seria uma ciência probabilística. Não é possível determinar a velocidade daquele objeto, mas é possível determinar a probabilidade de que a velocidade dele vai ser tal valor. Ok? A física clássica é uma ciência não probabilística. Mas quando a gente olha para a física quântica, é totalmente contrário. Como, por exemplo, o princípio da incerteza de Werner Heisenberg. Em 1927, Werner Heisenberg propôs o seu princípio da incerteza, que diz que nós não podemos pegar partículas elementares, como o elétron, e determinar ao mesmo tempo a sua velocidade e a sua posição. Eu não posso determinar duas grandezas relacionadas ao mesmo tempo com exatidão. O átomo atual, o átomo da física quântica, o átomo teve o átomo de Dalton, o átomo de Thomson, o átomo de Rutherford. Mas na física quântica nós temos o átomo de Schrödinger, que na realidade nós não temos mais um núcleo cercado de elétrons, cada um naquela posiçãozinha certa, não. Nós temos um núcleo atômico e em torno desse núcleo uma região chamada de nuvem eletrônica e nós não podemos determinar com exatidão a posição de cada elétron naquela região. A gente pode determinar a probabilidade. Nós temos tanto por cento do elétron estar neste ponto aqui. É provável que o elétron esteja nesse ponto aqui. Então nós não podemos determinar a posição do elétron dentro da eletrosfera, dentro da nuvem eletrônica do átomo com exatidão. Sim, usando probabilidades. Ok? Então a física quântica ela nasceu muito diferente da física clássica. E esse indeterminismo da física quântica, da mecânica quântica, acabou irritando os físicos. Porque os físicos na época, eles eram muito conservadores e eles acreditavam que a física não poderia ser tão indeterminista. Isso fez com que físicos como o próprio Erwin Schrödinger e o próprio Albert Einstein criticassem muitas das interpretações da mecânica quântica. Outra interpretação muito questionada, a sobreposição quântica, quando nós temos uma partícula que ela está em diversos estados quânticos ao mesmo tempo até você observar ela. Quando você observa, a partir do momento que você interfere naquela partícula, todos os estados quânticos dela desaparecem, ela só te mostra um. Antes de você observar aquela partícula, ela está em diversos estados quânticos ao mesmo tempo. Como determinar? Como você vai conseguir prever qual estado quântico ela vai te mostrar depois que você observar ela? Não dá. Não dá para você prever o estado quântico exato que ela vai te mostrar. Então é uma ciência muito determinista e os físicos não aceitaram. Um deles, o Einstein. O Einstein era muito conservador. E é por causa disso que ele diz a famosa frase: Deus não joga dados com o universo. Quando Einstein ele se refere a Deus nessa frase, ele não está se referindo a um Deus, a uma entidade divina. Ele está se referindo às leis da natureza. Ele está se referindo ao universo. A gente sabe que as leis da natureza são as leis da física. Então, se você pegar um jogo de dados ele é totalmente aleatório. Pegar um dado e jogar na mesa, você não vai adivinhar, não vai saber determinar qual número o dado vai te dar. É um jogo de sorte. Antes de você jogar, você não pode determinar o número que ele vai te mostrar. Você joga e depois que ele vai te mostrar um número, aí você vê qual é o número. O jogo de dados é muito indeterminista. É um jogo muito probabilístico. Você até pode calcular a probabilidade de tal número aparecer quando você jogar o dado. Então, quando ele fala que Deus não joga dados com o universo, ele está se referindo que a natureza, o universo, não pode ser tão indeterminista como no jogo de dados.
Então, quando ele fala Deus, ele está falando das leis da física. As leis da física não podem ser tão indeterministas como um jogo de dados. Por isso, Deus não joga dados com o universo. Esse foi o sentido da frase do Einstein. Que muitas pessoas pegam essa frase, difurcam, não entendem o real sentido dela e usam dela para tentar justificar que Einstein era cristão, que Einstein acreditava em Deus, mas ele não acreditava. Einstein era ateu, tá bom? Espero de todo o coração que você tenha entendido, tá? Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal para fazer parte aqui do nosso mundo. Até logo, pessoal.